Olá, e mais uma vez bem-vindos à aula de Laboratório de Física 1. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ. Vamos hoje falar sobre probabilidade e estatística no laboratório, diferenças e semelhanças. Essa é a parte 1 da nossa aula 3. Então, essa parte 1 de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as origens da incerteza experimental. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada. O processo de medição como um processo estocástico, probabilidade e frequência relativa e a geração de um conjunto de dados aleatórios, quando a gente conhece a distribuição de probabilidade. Isso é para parte desse vídeo. Para o próximo vídeo nós vamos falar sobre o método estatístico, ou seja, como que a partir dos dados nós podemos tentar chegar razoavelmente à distribuição de probabilidade, acurácia e precisão, e, por fim, a nossa conclusão sobre o que seria uma verdade científica. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje, ou desse vídeo, que é o processo de medida como um processo estocástico, como um processo aleatório. Antes, então, um pequeno aviso. Nós teremos aqui algumas coisas talvez um pouco complicadas, principalmente para quem está aí no primeiro período, mas não se assustem muito. A nossa ideia é seguir basicamente uma frase que alguns dos nossos colegas já viram no famoso livro de Teoria Quântica de Campos, mas que, na verdade, é uma frase de um filósofo medieval, Hugo de São Vitor, que disse, basicamente, entre muitas coisas, aprende tudo, depois verás que nada é supérfluo. Ou seja, a minha dica para a aula de hoje é que, embora tenha muitos conhecimentos aqui, vocês não vão precisar fazer uma aplicação imediata de todos eles, né? A ideia é que vocês, aos poucos, comecem a se familiarizar com isso. Quem tiver alguma disciplina de estatística certamente vai ver isso muito melhor na disciplina futura do que aqui. E o que eu vou falar nesses vídeos é muito mais uma justificativa para as fórmulas que nós vamos usar no laboratório e para gerar em vocês um entendimento mais profundo, bom, não muito, né, mas só para justificar então algumas coisas. Então vamos lá. Relembrando o que nós falamos na aula passada, quando falamos da incerteza experimental, nós conversamos um pouco sobre as chamadas incertezas do tipo B, ou incertezas sistemáticas. Então, os exemplos que eu dei foram da incerteza de leitura, ou de paralaxe, ou de alinhamento. Eu falei de flutuação. A flutuação é um pouco mais sutil. Tem também a questão do viés teórico. Sempre que a gente faz uma medição, a gente tem um modelo teórico por trás, e isso pode trazer algum viés na sua maneira de medir, isso pode trazer algum erro também. E hoje nós vamos começar a falar, na verdade, sobre as incertezas do tipo A. O que seria uma incerteza do tipo A? A incerteza do tipo A é o que a gente pode chamar de uma incerteza estatística. Como que a gente chega à noção desse tipo de incerteza? Nós temos, então, que o mesmo experimento, quando você repete várias e várias vezes o experimento, os resultados que você obtém em cada medição, eles podem variar, eles podem ser um pouco maiores, um pouco menores, normalmente eles flutuam, como a gente fala, em torno de uma média, né? Então, flutuar, né? Ele sobe e desce um pouquinho, em torno de uma média. E quando acontece, então, dessa flutuação, ela poder ser descrita em termos de um processo probabilístico, ou seja, em termos de probabilidades, e, portanto, estatística, a gente diz que esse é um erro do tipo A. Mas, quando essas diferenças entre o que você mede e o valor real do objeto, né, daquela propriedade do objeto que você está medindo, quando essas diferenças não podem ser estimadas por um processo estatístico, aí sim a gente está falando de um erro do tipo B, ou de uma incerteza do tipo B, e aí você tem que usar um tratamento que não é estatístico. Nós vamos falar aqui sobre erros do tipo A, incertezas do tipo A. Só para dar um exemplo, me inspirei aqui no segundo e no terceiro experimentos que vocês vão fazer no curso, que são
associados à queda de um objeto, né? Queda livre de um objeto. Então aqui eu simulei alguns dados de tempo de queda de uma bolinha que cai de uma altura de 1 metro. Então pego uma bolinha larga e vê quanto tempo que ela demora para cair uma altura de 1 metro. Então simulei esse experimento, obtive 10 medidas. Então vamos olhar aqui um pouquinho para os dados e tentar ver se a gente consegue aprender alguma coisa a partir dos dados. O método científico exige observação, exige experimentação, análise dos dados. Vamos ver então, a partir dos dados, se a gente consegue aprender alguma coisa. Olhando então um pouquinho para os dados, nós conseguimos observar, por exemplo, que temos valores, digamos, 0,36, 0,47, não tem, isso aqui está em segundos, então a gente não tem nada muito menor do que, sei lá, 20 centésimos de segundo, nada muito menor, o menor aqui é 30, e a gente não tem nenhum maior do que, deixa eu ver, 0,51, 51 centésimos de segundo. Então a gente consegue ver que o tempo real da queda dessa bolinha deve ser alguma coisa entre 0,30 e 0,50 ou 50 e poucos segundos, alguma coisa nesse intervalo. E tá bom, então a gente consegue aprender alguma coisa olhando para esses dados. Mas essa tabela aqui ela é muito restrita, são só 10 dados. A gente pode olhar para uma situação com mais informações. Só que isso, então, deve acontecer, ou seja, essa geração, essa obtenção de mais dados, ela deve acontecer de uma maneira controlada, ou seja, a gente tem que garantir que a gente está realmente repetindo o mesmo experimento, repetindo o mesmo procedimento, que a gente não trouxe nenhum outro fator fora do controle. E com isso, a gente consegue analisar um pouco melhor o que está acontecendo. O problema, ou um dos problemas que acontece, é um problema técnico. É melhor quando a gente tem mais dados, mas um problema técnico é que quando a gente tem um número grande de dados, aqui eu simulei 100 medidas, ajuda aqui, dá uma olhada nesse conjunto de números e tenta verificar um padrão, tenta verificar mais ou menos onde é que está a maioria dos dados que você mediu, ou o que você pode excluir como improvável de acontecer, coisas do tipo. É difícil, você tem uma tabela com muitos dados, e quanto mais dados, pior fica a situação. Aqui eu simulei 1000. Então, realmente, a gente tem que saber tratar um pouco melhor conjuntos grandes de dados, e isso pode ser feito através de um histograma. A forma de fazer o histograma, a forma de construir o histograma vai ser bem discutido pela professora Maria de Fátima na análise dos experimentos. Então, acompanhem os vídeos com ela, a maneira de construir. Mas, resumindo bastante aqui para vocês, o que eu fiz para construir esse histograma aqui. Então, eu tinha uma tabela com 100 medidas, 100 números de medidas, e aqui eu fiz, no eixo horizontal, eu separei essas medidas em classes. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho essas colunas, cada uma dessas colunas corresponde a um número do eixo vertical, contagem de quantas vezes apareceram medidas entre certos valores. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que nós temos 0,40, aqui está 0,42, então aqui no meio é 0,41. Então, por exemplo, o que significa esse gráfico, o histograma? Significa que, ao fazer aquelas 100 medidas, eu obtive algumas medidas entre 0,40 e 0,41, que é esse número que está aqui. Quantas? Então, eu venho aqui e vejo que foram 2. Então, eu obtive uma medida entre 0,38, que é esse ponto, e 0,39, depois 2 medidas entre 0,39 e 0,40, depois 2 medidas entre 0,40 e 0,41, e assim por diante. Aqui no centro, eu observo que teve uma quantidade maior de medidas, então, entre 0,43 e 0,44, eu obtive 17 medidas. Aqui o máximo foi 20, e 20 foi o intervalo entre 0,45 e 0,46, e assim por diante. Então, isso é o histograma. Esse vai ser o nosso principal instrumento
para entender os conceitos da aula de hoje. Então, repetindo aqui o histograma, vamos lá, né? Nós conseguimos agrupar os resultados, mas nós vemos que para valores baixos de tempo ou para valores altos, nós temos menos medidas, ou seja, nós temos um número grande de medidas de tempo que ficaram aqui entre 0,43 e 0,46. Então, é isso que eu quis dizer com os resultados se agrupam em torno de uma faixa de valores. Então, a maior parte dos resultados está aqui, entre talvez 0,42 e 0,46, alguma coisa assim. E o que isso leva a gente a pensar? Bom, a gente observa que, além de ter uma concentração grande aqui, né, perto de um centro, valores mais afastados desse centro, seja para menos ou para mais tempo, foram poucas vezes verificados nesse experimento. Ou seja, poucas medidas a gente obteve para valores altos, muito altos ou muito baixos de tempo. Isso é a pura observação. E agora a gente começa a pensar o que a gente pode entender a partir disso, a partir dessa observação. E basicamente essa é a grande pergunta. Você consegue adivinhar qual vai ser a próxima medida de tempo? Então, se eu dissesse para vocês, isso daqui está em segundos, né? Isso aqui é meio segundo, 0,48 segundos. Então, se eu dissesse, eu acho que o próximo valor de tempo que eu vou medir vai ser 2 segundos. Está muito fora dessa faixa, está muito fora. Então, se eu disser que o próximo deve ser 2 segundos, a sua reação certa seria rir um pouco da minha cara, porque provavelmente isso daqui não tem nada a ver. Mas se eu dissesse, o próximo deve ser provavelmente alguma coisa tipo 0,46 ou 0,45 segundos. Tá bom, eu sei que aí começa a ser razoável porque eu já tive a experiência, eu já vi acontecendo várias vezes e a maior parte das vezes ficou realmente nessa região. Então, fazer o histograma ajuda a gente a estimar qual deve ser o próximo resultado, supondo que todas as condições foram sempre mantidas iguais. E será que a gente tem como quantificar esse negócio? Ou seja, dizer o que é mais provável, o que é menos provável? Né? E quais valores são mais prováveis? E se tem um valor que é, por exemplo, 2 vezes mais provável que o outro, 3 vezes mais provável que o outro. Tem como pensar nisso? Então, essa é a ideia da probabilidade. Transformar essa noção de que uma coisa é mais provável de acontecer ou menos provável de acontecer em termos de números. É uma coisa bem complicada na teoria e na prática, mas é uma noção cotidianamente intuitiva, pelo menos. E aí a gente pode partir da chamada definição frequentista da probabilidade, ou seja, em termos de frequências relativas. Essa fórmula toda aqui, ela pode ser entendida de maneira equivalente como essa que está aqui à esquerda, ou seja, a probabilidade ela pode ser entendida como o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos que você tem. Isso quando você tem muitos. Tá? Então, voltando lá àquele exemplo que eu dei na outra aula, né? O sol vai nascer amanhã. Se você for olhar a sua experiência diária, né? Todos os dias o sol nasceu, né? Até hoje. Todos os dias que nós vivemos, o Sol nasceu. Então, o número de casos favoráveis é igual ao número de casos que nós observamos. Ou seja, o Sol o número de dias é igual ao número de dias em que o Sol nasceu. E isso a gente já observou muitas vezes. Então, é razoável a gente dizer que a probabilidade do Sol nascer amanhã é 100% se todas as condições se mantiverem iguais. É um pouco essa a ideia. E nessa definição, ela não é única, mas é a que nós vamos abordar aqui no nosso curso, temos isso então. Aqui tem um erro de escala, tá? Faltou, aqui no eixo vertical eu coloquei o número de casos dividido pelo número total. Como nós temos aqui 100 experimentos, aqui vocês devem ler como 0,20, 0,15, 0,10, 0,05. Beleza. E voltando então ao caso do histograma, nós temos que a probabilidade é isso, né? O número de casos favoráveis dividido pelo total, quando a gente tem muitos casos. E o que seria um caso aqui, né? Um caso para a gente, como é que a gente faz essa divisão? São as classes. Então, a nossa contagem vai ser quantas vezes um experimento realizado
deu um valor de tempo entre 0,42 e 0,43. Então, entre 0,42 e 0,43 eu obtive 10 medidas. Então, esse é o número de casos favoráveis. Então, foram 10 casos favoráveis num total de 100 medidas. Então, a minha estimativa de probabilidade para que o próximo experimento caia entre 0,42 e 0,43 seria de 10%. Se eu me basear apenas nesses dados. A minha opinião, eu acho que é razoável nesse caso, é que esse conjunto de dados ainda é muito pequeno para fazer essa estimativa. Mas se eu tiver apenas esse conjunto de dados, então eu já diria que ele é grande o suficiente, e aí eu poderia dizer que a probabilidade é essa frequência relativa, né? O número de casos favoráveis sobre o número de medidas. Certo? Então, aqui a gente se defronta com dois tipos de problema. O que nós observamos? Cada vez que nós fazemos uma medida, temos um resultado diferente. Então, parece que é algo que... O que está por trás, né? Como que a gente pode entender ou modelar o que gera esse conjunto de números que diferem um pouquinho um do outro na hora que a gente faz a medida. Parece que seguem um certo padrão, mas não são sempre iguais. Então, a gente pode entender isso como sendo um conjunto de números aleatórios que são gerados. Ou seja, existe uma distribuição de probabilidade por trás, ou seja, uma probabilidade para um resultado A, uma probabilidade para um resultado B, uma probabilidade para um resultado C, e assim por diante, que geram, então, o fenômeno que a gente observa. E aí nós nos defrontamos com dois tipos de problemas, vamos dizer assim. O que eu posso chamar de problema direto, entre aspas, isso aqui é uma linguagem que os físicos às vezes gostam de usar, que é conhecendo a lei fundamental, no caso aqui, conhecendo a distribuição das probabilidades entre os possíveis resultados do experimento, nós podemos obter ou gerar os resultados. Então, isso é o que a gente pode chamar de processos estocásticos. É algo análogo aqui a um jogo de cartas, digamos, ou jogar um dado, jogar uma moeda, alguma coisa assim. Conhecendo as probabilidades, nós podemos gerar os resultados de cada realização. E a outra questão é o problema inverso, que sempre é mais difícil. Ou seja, a partir dos dados, tentar adivinhar, ou a palavra mais correta seria inferir, qual é a distribuição de probabilidade que gerou aqueles dados. E isso, então, é a tarefa da estatística. A partir dos dados, nós chegarmos na distribuição de probabilidade que gerou aquele fenômeno. E isso pode ser bem complicado, né? De fato, não é nada fácil. Mas é o que nós temos que fazer no laboratório, porque no laboratório o que nós temos são os dados. E a partir dos dados nós vamos obter, então, alguma informação científica sobre os sistemas que a gente está estudando. Então, o nosso objetivo vai ser estudar estatística, mas nessa parte da aula eu quero falar sobre os processos estocásticos, ou seja, vou sempre supor conhecida a distribuição de probabilidades. Então, algo análogo aqui ao jogo de cartas. Ou então, outros exemplos, né, também mais ou menos familiares. Um arremesso de moeda, ou então um arremesso de um dado, e tanto faz o número de fases que esse dado possa ter, e até mesmo a geração de números aleatórios, ou mais precisamente pseudo-aleatórios no computador, que é o método que eu utilizei aqui para gerar os dados que a gente vai usar. Eu quero, para discutir um conceito aqui bastante importante, que é a distribuição binomial, eu quero considerar o exemplo de um jogo de moedas, né, de cara ou coroa, em que se cair cara, vale -1, se cair coroa, vale +1. Tá? Então a gente faz vários e vários arremessos, caras e coroas, e basicamente o jogo vai funcionar assim. A cada rodada do jogo, a gente joga uma moeda ou alguém joga uma moeda. Né? Um jogo para duas pessoas. E aí, se cair cara, eu dou uma moeda para você. Mas se cair coroa, então você me dá uma moeda. Então, assim eu associo o resultado +1 ou -1. E aí eu posso, antes de entrar nesse jogo, eu preciso me perguntar se é um jogo que vale a pena, né? Ainda mais aqui está valendo dinheiro, né? O que obviamente é só uma simulação, né, gente? Enfim, então, qual é a probabilidade, você deve se perguntar,
qual é a probabilidade de que, após um certo número de rodadas desse jogo, você ganhe M dessas rodadas. Tá? Então, se eu fizer 100 rodadas desse jogo, qual é a probabilidade que eu ganhe, por exemplo, metade dessas rodadas? Eu ganho, metade você ganha. Mas isso ainda não é bom para mim, então eu posso me perguntar qual é a probabilidade de que eu ganhe 70% das rodadas, e assim eu ganho o jogo, ou que eu perca. Enfim, essa é uma pergunta muito importante. E essa probabilidade você pode estimar a partir da probabilidade Pzinho, que é a probabilidade de sair coroa. 1 menos esse Pzinho vai ser a probabilidade de sair cara. E aí, com coroa eu ganho, com cara você ganha. E essa é a chamada distribuição binomial. Tem uma fórmula aqui, né? Na verdade nem é muito difícil de você deduzir essa fórmula. Como tem os fatoriais aqui, você pode imaginar que tem a ver com contagem, ou seja, com análise combinatória. E basicamente o que você tem é que você tem M rodadas, né? Então você tem que de todas as rodadas você tem M vezes saindo, no caso, para eu ganhar coroa, e o restante, ou seja, N menos M, o restante das vezes vai sair cara. Então a probabilidade de que você tenha M vezes cara e N menos M vezes coroa vai ser esse produto, só que eu tenho que contar o número de vezes em que essas coisas podem acontecer. Então pode ser que a ordem não importa, né? Então, como a ordem não importa, o número de caras e coroas é o que importa e não a ordem que eles acontecem, eu devo contabilizar aqui o número de vezes como sendo as combinações, né, de N objetos M a M. Então dá esse resultado aqui, que é a distribuição binomial de probabilidade. Outro exemplo bastante legal é o jogo que o pessoal nos Estados Unidos pelo menos chama de Plinko, eu não sei como é que vai chamar aqui no Brasil, procurei, mas não consegui encontrar. E aí eu queria mostrar para vocês um site que é muito, muito legal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. É um site elaborado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que tem muitas e muitas simulações de física e de matemática, acho que tem coisa de química, enfim, depois vocês dão uma explorada lá também, é muito legal esse site mesmo, ajuda muito a entender várias coisas. Em particular, tem aqui esse jogo, né, o tal do Plinko. Então você pode entrar aqui, ele vai te dar duas opções, né, vai carregar aqui a introdução e o laboratório. Né? O que seria essa introdução? Então ele vai partir aqui e o que vai acontecer? Eu vou começar com 1 e aí vai descer uma bolinha. Vou fazer o play e aí ele arremessa uma bolinha, né? Deixa cair a bolinha e a bolinha finalmente vai batendo, vai caindo, vai batendo nesses pinos até que caia em um dos recipientes aqui no fundo. E aí você pode fazer, por exemplo, uma por uma, você pode fazer 10 de cada vez para ver o que acontece. Tá. Como é que funciona esse negócio? Cada bolinha que cai, ela bate num pino e aí ou ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita. Então é exatamente a situação lá que a gente tem na distribuição binomial. A cada experimento, a cada decisão que tem que ser tomada, o objeto vai ter que tomar uma de duas decisões. Ou vai para um lado ou vai para o outro. É o que acontece aqui com a bolinha. E isso pode acontecer com diferentes probabilidades. Aqui está 50% para a esquerda, 50% para a direita. Então, como funciona essa simulação? Então, isso daqui não é uma simulação newtoniana, até onde eu saiba. As bolinhas caem e quando bate em cada um desses pinos, em cada um desses níveis, existe um sorteio de um número aleatório que vai dizer se a bolinha vai para a esquerda ou para a direita, de acordo com uma probabilidade de 50% para a esquerda ou para a direita. Então, basicamente, é como se cada vez que bate num pino é equivalente a jogar uma moeda para ver se vai para a esquerda ou vai para a direita. E aí, com isso, você tem esse resultado aqui no final.
a maioria das bolinhas parece se acumular aqui no meio e uma ou outra vai lá para longe, o que é mais raro, né? Por exemplo, essa que veio aqui para o final, ela teve que ir para o mesmo lado todas as vezes, exceto uma vez, né? Enfim, e aí eu posso liberar mais bolinhas até chegar, se eu não me engano, em 100 bolinhas que ele faz. E aí elas vão se acumulando. E você tem duas formas de visualizar isso daqui. Você pode visualizar pelas bolinhas ou pela contagem. Então aqui, não é surpresa, né? Está gerando um histograma, justamente com o número de contagens, né? O número de contagens de bolinhas em cada um dos lugares. Tá? E aqui a gente pode ir para o módulo laboratório, em que você pode fazer a mesma coisa, jogar uma bolinha de cada vez, ou joga um monte de bolinhas e ela vai direto. Tá? E aí você vai vendo, acompanhando as contagens. E aí você vai vendo também o número total, a média. Esse em vermelho aqui é o que está acontecendo no experimento, é a média e o desvio padrão, a gente vai explicar isso melhor no próximo vídeo. E a direita em azul é o que você esperaria teoricamente pela distribuição de probabilidade binomial. E aí vocês podem brincar à vontade aqui, vocês podem aumentar o número de linhas e colunas que tem no brinquedo e vocês podem também aumentar a probabilidade. Né? Então você pode botar 100%, por exemplo, delas indo para a direita. Então ela sempre vai para a direita, é claro, né? Vai se acumular aqui nesse canto. Enfim, então vocês podem brincar bastante com isso. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Né? Esse é o site, esse é o site geral, aquele que eu mostrei é o específico desse experimento. E aqui eu realizei algumas vezes esse experimento para vocês verem como é que ficam os histogramas. Em azul, você faz ele aparecer clicando aqui na parte ideal, né? Então em azul seria a distribuição binomial teórica para esse número de experimentos. Então é claro que quando você realiza um número que não é infinito, ou seja, quando você realiza na prática um experimento desses, você vê que o que acontece de verdade não é a distribuição de probabilidade exata, vai ter umas variações. Então, por exemplo, aqui você esperaria um número maior de, não sei quantos, né, mas você esperaria um número maior de bolinhas caindo aqui no 8, que é a linha azul, e na prática caíram só 8 bolinhas nesse canto. Enquanto que no 5 você esperaria um número menor, que é a linha azul, mas na prática caíram 22, um pouco a mais. Mas é normal. Então, quando você fizer, né, e aí vocês podem olhar os parâmetros aqui também, né, a média ela não é igual à média teórica, o desvio padrão também não é igual ao desvio padrão teórico, e assim vai. Né? E assim vocês podem ver outras realizações. Então, de novo, eu joguei 100 bolinhas, deixei que caísse 100 bolinhas e vocês vejam que é diferente, né? Como que as bolinhas se distribuíram a cada vez, embora a distribuição de probabilidade seja a mesma. E de novo, né, e cada vez dá um resultado diferente. Só que agora, em vez de fazer, né, nessa situação agora, em vez de fazer 100 bolinhas caírem, eu fiz 10.000 caírem. E aí o que a gente observa? A gente observa que a distribuição delas está muito mais parecida com o que nós esperaríamos pela teoria, né, pela distribuição binomial. Claro que às vezes tem um pouquinho de excesso, então se você olhar aqui, né, tem 1250, deveria ter um pouquinho menos pela teoria, aqui tem 1208, já está um pouco mais próximo, enfim. Né? E se você olhar a média está dando 5.999, enquanto você esperaria 6. Já está bem melhor, né? Já está bem mais próximo. Isso porque eu fiz um número maior de experimentos. Se eu repetir, bom, aqui eu repeti, fiz quase a mesma coisa, mas aí aconteceu algo um pouquinho diferente, né? Então, de novo, você tem desvios, pequenos desvios entre a teoria e o que está acontecendo. Aqui eu aumentei o número de colunas para vocês verem algo que já a gente vai falar. O que acontece quando você aumenta o número de linhas e colunas, ou seja, o número de decisões aqui, entre aspas, de esquerda e direita que as bolinhas vão ter que tomar. Então vocês estão vendo que está aparecendo aqui uma figura parecida, né? Mais parecida com a anterior, mas ela é mais detalhada, né? Porque eu tenho mais opções.
aqui. Por fim, eu queria comentar que às vezes acontece algo raro, né? Então, essa bolinha daqui, ela está muito mais para a direita que as outras. Ela vai entrar num desses casos raros aqui, né? Vejam que no centro eu tenho milhares de casos e aqui na ponta eu tenho, sei lá, 2 ou 10. Enfim, não sei onde que essa bolinha caiu depois. Mas você também pode ter casos mais raros acontecendo. E aí, essa última situação, que é a situação em que a gente tem muitas linhas ou muitas etapas intermediárias e também muitas colunas, que seriam essa resolução espacial muito grande, o que acontece é que a distribuição binomial ela se torna cada vez mais parecida com a chamada distribuição normal, que é a chamada distribuição de Gauss ou gaussiana. Então aqui, o que eu fiz no computador foi simular 100 milhões de medidas. Então aqui, né, eu tenho um histograma com muitos dados, são 100 milhões de dados simulados, e o que eu vejo é que o histograma ele toma a forma dessa curva que parece, não sei, talvez um sino, né, um sino de igreja, sei lá, né? E aí a curva que bate aqui em cima é a tal da curva gaussiana, que tem uma fórmula conhecida, né? Essa que está aqui. Esse P de x é então a distribuição de probabilidade gaussiana, a maneira como a probabilidade está distribuída. E aqui tem essa sopa de letrinhas toda, né? Como eu disse lá no início da aula, a não ser que você vá mexer muito diretamente com isso, não precisa se preocupar ainda com todos os detalhes dessa fórmula, né? O que a gente pode se concentrar é nessas propriedades aqui. Então, primeiro, isso daqui é a distribuição de probabilidade para a variável x. Eu quero saber qual a probabilidade de, fazendo um experimento, obter um valor de x, um certo valor de x, ou numa vizinhança, né? Uma certa classe apertadinha ali. Lembra que a resolução espacial é grande aqui. Então, essa dependência em x, ela entra aqui numa exponencial negativa, de modo que seja uma probabilidade muito grande próximo daquele centro, uma probabilidade muito pequena quando você se afasta daquele centro. E a posição desse centro está, então, registrada aqui, está codificada nesse parâmetro μ. Então, você pode demonstrar também que esse μ é a média da distribuição. Tá? Isso não é a definição da média. A média tem uma definição muito parecida com a média aritmética que vocês conhecem. Mas vocês, para essa distribuição de probabilidade, veem que μ deve ser a média. E esse sigma, essa letra aqui engraçadinha é a letra sigma minúscula, letra grega, sigma ao quadrado é a variância dessa distribuição de probabilidades, então sigma é o desvio padrão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Então, o importante é que você tenha, a partir da distribuição binomial, que é basicamente cara ou coroa, você consegue chegar nessa tal da distribuição normal, que é aquela que nós supomos que é verdadeira no laboratório. Então, no fundo, a gente está sempre supondo que a distribuição de probabilidade no laboratório é uma gaussiana, é alguma coisa desse tipo, que a maioria dos resultados vai ocorrer próximo a um certo valor, que é a média, esse mizinho aqui, mas você tem uma certa dispersão nos dados, eles podem ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quando esse sigma cresce o valor dele, essa curva daqui ela fica mais larga. A gente vai explorar isso um pouquinho melhor depois. Mas essa é a principal lição, né, que a gente tem essa tal da distribuição normal. E aí eu queria comentar, né, algumas poucas das infinitas, praticamente, aplicações dessa distribuição gaussiana que vocês podem encontrar ao longo da carreira de vocês, não só do curso, né, da graduação, mas muito mais além. Então, o primeiro exemplo de física, o chamado movimento browniano, que tem a ver com o movimento dos átomos ou das moléculas que fazem parte de um gás. Então, você tem aquele movimento aleatório que está muito ligado a essa distribuição gaussiana, né, de que é um movimento aleatório, mas tem uma distribuição de probabilidade associada. Qual é a velocidade de uma molécula do ar? Né? Isso também é uma distribuição gaussiana, enfim, ou algo próximo a isso. Outro exemplo interessante é o do transporte celular passivo, né, das nossas células.
como que certas substâncias passam para lá e para cá da membrana celular de forma passiva. Isso também está ligado a um processo gaussiano, em boa aproximação. Em metalurgia, você também encontra isso, quando vai ter a formação de certas ligas. Pode ser interessante estudar a dinâmica temporal desse negócio, também levando em consideração processos estocásticos, reações químicas, como vocês também podem imaginar, ruídos em redes elétricas, então desde redes muito pequenas, em que você tem uma corrente passando numa rede elétrica, mas é uma rede muito sutil, de forma que a própria temperatura do circuito afeta essa corrente elétrica, e isso vai gerar vários fenômenos aleatórios. Então, esse é o que a gente pode chamar de ruído térmico. Isso é mais forte em circuitos pequenos, microchip, coisa assim, baixa temperatura, várias coisas assim, mas isso também vale até para redes grandes como uma cidade. Aí o ruído, na verdade, vai ser a gente apagando ou desligando, apagando ou acendendo alguma luz, ou ligando ou desligando um aparelho. Você também pode usar um modelo gaussiano para simular isso. Outro exemplo também até no mercado financeiro, chamado modelo de Black-Scholes, para a precificação de alguns ativos, né, no caso opções, e aí linka com um negócio chamado econofísica, e etc, etc, etc. Então, eu quis falar um pouquinho sobre isso, não com a pretensão de que vocês entendam tudo sobre isso agora, né? Nos relatórios a gente não vai cobrar diretamente esse conhecimento, mas o conceito está por trás, a gente quer que vocês entendam, e além disso é algo que saibam, né? Aqui são só alguns exemplos que vocês vão ver em muitas possíveis aplicações ao longo da carreira de vocês. E aqui, para finalizar, eu deixo então como bibliografia de suporte o próprio livro do Vuolo. A referência certinha está lá na aula 0, vocês podem olhar. Ele trata sobre isso que eu falei hoje. Aqui, gerador de números, peço desculpas aqui pelo typo tipo Mussum, né? E esse gerador de números aleatórios, ele é bem interessante, porque ele tem a pretensão de ser um gerador realmente aleatório, não pseudo-aleatório, porque ele utiliza ruído atmosférico, né? Ruído eletromagnético atmosférico, para gerar esses números. Vocês podem olhar esse site para entender melhor. E aqui está o nosso simulador para vocês brincarem um pouco mais. Dessa forma, então, pessoal, eu encerro essa aula e a gente se fala, né, no próximo vídeo. Um abraço.